A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um encontro, agora pela internet, para darmos continuidade à lição capítulo 4 da nossa revista do Espírito Santo e a revitalização da igreja. Eu queria que você abrisse a sua revista e ele começa trazendo um texto-chave de Zacarias capítulo 4, a parte B, segunda parte desse versículo. Ele diz o seguinte: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só aí a gente já consegue entender um pouco do propósito da revista, que é essa cobertura espiritual transformadora da igreja, não por violência, não por força, não pela administração, mas pelo poder do Espírito. Não há homem nenhum que seja grandemente modificado e alterado na sua essência que não tenha passado pela natureza do Espírito. Nós podemos ter várias estratégias administrativas, humanas, pessoais. Nenhuma delas ela jamais vai ser tão eficaz, tão importante do que a estratégia do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos uma nação que emerge nas águas, nós temos uma nação transformada. Quando nós temos uma nação que emerge nas águas do Espírito, nós temos uma nação avivada. Então é importante nós entendermos que esse processo de avivamento se dá pela ação do Espírito Santo no meio da igreja. E ele começa trabalhando, trazendo o embasamento do texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3,16, quando a Bíblia diz: toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para a boa obra. Ele vai nos instruir que esta essência do Espírito ela está contida no texto bíblico, que é perfeitamente inspirado. Ele dá continuidade, ele cita um segundo texto bíblico que nós já citamos em vários congressos, em vários momentos, que é a visão de Ezequiel no capítulo 37, quando Deus faz Ezequiel ir num vale de ossos sequíssimos, e ele tem uma visão de um grande exército que está morto. Que poderia estar vivo, no entanto, ele está morto. E a revista ele vem trazendo essas indagações à realidade da igreja. Muitas vezes nós temos um grande exército que está morto. O autor da revista fala uma coisa interessante, e ele traz um destaque. Ele diz: todas as vezes que nós encontramos pessoas que estão retendo a sua adoração apenas a momentos de culto, nós estamos percebendo, nós estamos captando uma igreja que está morta. Porque o crente, ele não pode viver a tua vida apenas dos momentos de culto. Ele naturalmente vai se esfriar se ele não colocar em prática a tua fé e aquilo que ele tem aprendido na palavra de Deus. Ele ainda cita Efésios capítulo 2, versículo 12, e ele fala dessa nova Jerusalém, essa nova Israel. Dentro desse texto, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 22, ele vai falar que é em Cristo a paz de Israel. Versículo 16, que é pela cruz que o Senhor reconcilia o corpo, o homem a Deus, e os desvincula das suas inimizades. Versículo 20, ele cita que nós somos fundamentados na rocha que é Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa pedra de esquina. E ele ainda traz, no versículo 21, que nós somos um edifício bem ajustado, é o templo santo do Senhor. O livro de Efésios ele nos deixa muito claro que nós estamos. O livro de Efésios deixa muito claro que nós somos esta nova Jerusalém. E existem muitos equívocos acerca disso também, porque até a Bíblia diz que orem pela paz entre os muros de Jerusalém. Então nós oramos pela Jerusalém literal, mas também oramos pela Jerusalém espiritual que nós somos. Nós somos a nova Jerusalém. Eu acho muito bonito essas caravanas que vai para Israel, que visita a Terra Santa, que visita a terra onde Jesus esteve, mas a gente não pode esquecer que nós somos a nova Jerusalém. Nós somos esta nação santa. É muito bom andar no lugar onde Jesus andou, participar daquele momento histórico que está lá, reservado para um princípio turístico também, mas não podemos esquecer que também temos que insistir na oração pela paz dentro da Nova Jerusalém que nós somos. Alguns até acreditam que nós vamos morar lá. É muito bom estar naquela terra, que lá vamos passar a eternidade. Não, nós não vamos passar a eternidade lá.
O Senhor tem preparado regiões celestiais para a sua igreja. Nós estaremos na Nova Jerusalém. É uma nova terra, é um novo céu, são novas terras. Aquela Jerusalém, eu acho que nem vai estar lá depois que Jesus voltar, né? Diante da guerra prometida, a grande guerra final, batalha final. Eu creio que aquela estrutura que está lá talvez nem ainda permaneça daquele jeito lá. Enfim, não cabe aqui nós entrarmos nessa discussão, mas nós somos a Nova Jerusalém, né? E precisamos prezar por essa realidade. Então, a revista ela traz essa compreensão para nós fazermos esta análise, se talvez nós estamos vivendo esse vale de ossos secos. Cultos ricos, agradáveis e, no entanto, mortos, né? Passando ali uma monotonia de uma religiosidade. Aí, quando adentramos o capítulo 1, ele vem esmiuçar o capítulo 37 de Ezequiel, que vai ser um contraponto dos primeiros capítulos, que são os anos do chamamento de Deus para a vida de Ezequiel. Que ao longo da sua jornada, Deus dá uma visão para ele que é contraditória ao propósito da sua existência. Todos nós, como somos chamados pelo Senhor, nós entendemos que o propósito maior é nós caminharmos de forma verdejante, caminharmos por um caminho sólido, robusto. Mas lá no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão ruim. Ele tem uma visão de morte, ele tem uma visão de destruição. Já pensou se nós, neste momento, na nossa jornada, temos uma visão de uma realidade diferente daquela que nós estamos imaginando, que estamos vivendo? E aí, a revista ela vem nos dizer que quando Paulo, lá em Efésios, ele vem falar de ser cheio, a palavra empregada para ser cheios do Espírito Santo, devemos andar cheios, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui no capítulo 5 ele fala para estarmos cheios do Espírito, e por várias vezes a Bíblia nos ensina no livro de Efésios a estarmos cheios do Espírito. A palavra cheio aqui, do grego, ela é a mesma usada para as velas dos barcos, que deviam sempre estar cheias de vento, cheios de sopro, é o sopro do Espírito. Então, todas as vezes que nós lermos em Efésios, estar cheio, é como se Paulo estivesse falando e fazendo uma analogia a uma vela de um barco que só anda se ela estiver cheia de sopro, cheio de vento, cheio do Espírito. Então, o barco das nossas vidas, ele só vai dar continuidade se nós estivermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí o nosso rumo, nossa caminhada, ela vai ter um direcionamento. Do contrário, se o barco das nossas vidas estiver vazio, sem o sopro do Espírito, nós não caminharemos e nosso barco ficará parado. É como que se, no livro de Efésios, Paulo estivesse falando para a igreja que eles deveriam estar sempre com esse barco munido do Espírito. E uma igreja ela pode se conformar. Aliás, lá em Apocalipse, a Bíblia vai trazer essa exortação a esta igreja de Éfeso, porque e ele traz assim, voltem ao primeiro amor, ou seja, o lugar onde caíram, vocês eram avivados. Éfeso foi uma referência de avivamento para toda a igreja primitiva. Mas lá em Apocalipse, ela perdeu essa referência. Ela se conformou com a continuidade do cristianismo e deixou de dar continuidade à vela cheia do sopro do Espírito Santo de Deus. Então, no capítulo 1, ele vem trazendo essa observação, essa triste realidade na qual nós podemos, em algum momento, deixarmos de estar cheio do Espírito e o nosso barco está parado lá no meio do oceano, está boiando e a gente achando que está tudo bem, mas a gente está bem afastado do propósito de Deus sobre nossas vidas. E dando continuidade, o capítulo 2, ele vem esmiuçando as causas dessa sequidão. Ele traz um alerta muito importante, que muitas pessoas se indagam a razão pela qual elas não sentem mais a presença de Deus como sentiram no passado, ou como em algum momento das suas experiências cristãs já passaram esta oportunidade. E às vezes nos dá um entendimento de que as coisas estão mudando, de que Deus está mudando, de que o agir de Deus mudou. E não é essa a verdade. Somos nós que mudamos. Porque quando nós sentimos essa experiência no passado, nós estávamos fazendo parte de um movimento transformador. Mas nós paramos de nos transformar. O sopro das nossas vidas, da vela do nosso barco, parou. E a gente parou no meio do oceano, esperando que aquele lugar tenha aquele sopro do passado. Mas um vento, ele não vai correr no mesmo lugar ao mesmo tempo duas vezes.
O vento que correu no passado, ele já foi. Existem ventos novos correndo e todos eles procedem na mesma essência. Então, a revista no capítulo 2, ele fala quais são as causas dessa sequidão. Em primeiro lugar, você precisa repensar o momento, o lugar na qual o seu barco parou. Você precisa pensar e parar de lamentar. O salmista, no capítulo 137, ele traz uma saudade da pátria, um lamento, né? E ele fala que sobre os salgueiros que há no meio da pátria penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram pediram para que nos alegrássemos, dizendo: cantai, cantai uma nova canção em Sião. E o salmista ele está reparando o momento pela qual a nação de Israel está passando, o cativeiro, e ela está parada, e as pessoas ao redor estão falando: por que vocês não voltam a cantar? Por que vocês não voltam a se alegrar? Se o Deus é o mesmo, se vocês são eleitos por Ele, por que vocês não voltam a se reconciliar com Ele? Então, em primeiro lugar, Deus não muda, nós mudamos. Somos nós que nos afastamos de Deus, né? Em algum momento nós deixamos de ter aquela busca constante e nos tornamos constante no nosso momento, no nosso estado de parada, e Deus se afastou. E nós nos afastamos de Deus porque Deus não se afasta. Segundo, que a Bíblia fala que as maldições, elas são cabíveis àqueles que a buscam. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo vai falar que nós colhemos aquilo que semeamos. Então, se você planta o que é espiritual, você colhe o que é espiritual. Se você planta aquilo que é carnal, você colhe o que é carnal. O que não pode é você andar na carne e esperar que tenham resultados do espírito ou vice-versa. Se você anda no espírito e espera o resultado das carnes, isso não vai acontecer nunca. Então, Bruno, nós precisamos entender o momento em que nós paramos, o local que nós estamos estagnados, corrigir a mudança da nossa atitude para que o Senhor comece a vir reinar em nós novamente. Então ele começa, letra A, ídolos, os ídolos cristãos. Uma das principais causas do afastamento de Deus e do teu povo são os ídolos que nós criamos. E aí a gente sempre traz aquela indagação, não, porque a idolatria são as imagens, a idolatria são os lugares. Irmãos, a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Aquilo que substitui Deus na tua vida é uma idolatria. E está cheio de crente idólatra. Está cheio de crente idolatrando coisas, situações e pessoas. Eu sou um defensor de que o crente ele tem que cuidar da sua alma, né, da sua mente, da sua alma e do teu corpo. Só que nos três âmbitos você pode idolatrar. Por exemplo, você tem que cuidar do teu corpo porque a Bíblia fala que ele é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Mas você pode fazer do teu corpo uma idolatria. E aí você peca. Ah, pastor, mas a minha mente, sim, você pode idolatrar a tua mente. Pessoas que estão baseando as suas vidas em conceitos esotéricos, filosóficos, em pensamentos que nos levam à distração e não ao conhecimento do Deus uno verdadeiro, elas também se tornam uma idolatria. Pessoas que deixam de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus ou deixam de buscar a palavra de Deus na sua casa para estar indo a lugares esotéricos, a lugares que trazem músicas de continuidade, que vão buscar refúgio em mantras ou atividades seculares, que na verdade elas vão tentar cuidar da tua mente de alguma forma, mas por trás elas podem ocasionar muitos traumas na tua mente pela solidão que elas podem te causar. E também do Espírito. Ah, pastor, mas tem como eu ser um idólatra? Não, porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. A gente adora a pessoa do Espírito Santo porque é o próprio Deus. Mas eu vou te dar um exemplo muito claro. Uma vez, lá em Recife, eu era um diretor distrital junto com o pastor Aguinaldo. Na época, ele já era pastor. E ele me deixou responsável por um evento e viajou a trabalho para São Paulo. E a gente teve o privilégio de estar com o pastor Cláudio Claro lá, faleceu esse ano. E o pastor Cláudio Claro esteve lá atrás e tinha um grupo musical antes do pastor Cláudio Claro. Eles tinham uma incumbência de estar louvando com 3 canções e acabar esticando. Enfim, custou muito tempo aquele grupo. Só que, como era uma vigília, uma mini vigília, nós tivemos uma cantina. A igreja não tinha muita estrutura.
E a cantina era lá no comecinho da igreja. Então as pessoas chegavam do seu trabalho, 10, 11 da noite, comiam alguma coisa e vinham para o templo. Mas era meio que dentro do templo. E aí aquele cantor, ele se oportunou de uma grande parte da sua oportunidade, né? Ele obteve, ele se concentrou esforço para estar exortando a igreja que chegava e se alimentava. Como que se aquilo fosse uma grande afronta ao Espírito Santo, à pessoa de Deus, como que se Deus estivesse limitado naquelas paredes ali. E ali, quando ele estava exortando, eu constrangido, o pastor Cláudio Claro, lá no final da igreja, que também tinha chegado e a gente tinha feito uma recepção para ele, era uma igreja que não tinha muita estrutura, também, obviamente, se sentiu constrangido, uma pessoa antiga do meio evangélico. E quando ele foi ministrar, ele falou dos adoradores da adoração, e aquilo me chamou muita atenção. E ele falou, eu vou agora pregar contra os adoradores da adoração, as pessoas que não estão preocupadas com o ser a ser adorado, mas com a forma da adoração. Elas estão tão preocupadas que esquecem se Deus está preocupando, se Deus está ocupando, se Deus está recebendo ou não o que eles estão fazendo. Mas o ambiente da adoração passa a ser cultuado. E toda vez que nós cultuamos o ambiente da adoração, nós esquecemos que quem tem que ser adorado é o Deus que está ali. Embora a gente tenha estratégias, mecanismos, formalidades, e a gente tenta manter isso como um culto racional, isso não pode estar acima de Deus e nem do meu trato com o meu próximo. E ele fala, hoje eu vou pregar contra os adoradores da adoração que se esquecem do Deus a ser adorado. Aquilo foi fantástico. E eu fiquei ali com os meus olhos brilhando. Hoje eu vou pregar contra os adoradores da adoração que se esquece o Deus a quem deve ser adorado. E o que ele começou a fazer ali foi, de certa forma, isso, né? Usurpando ali uma hierarquia presente, os pastores estavam ali usurpando o costume de uma igreja. Ele não era nem o convidado, nem o pregador da noite, e usou de uma autoridade que ele não tinha para perder completamente o senso da direção do Espírito Santo de Deus. E as pessoas se incomodaram com aquilo. E o pastor Cláudio Claro me deixou essa lição, de que às vezes a gente adora muitas formalidades e esquece o Deus a ser adorado. Então, até no seu trato, do seu conhecimento espiritual, ele pode se tornar uma idolatria. Você não é o detentor da verdade máxima da ação de Deus. Você não é o detentor da realidade máxima da ação de Deus no meio da igreja. Algumas pessoas se colocam como querubins, guardiões do Espírito, e querem se colocar acima de toda e qualquer ação. E aí começam a idolatrar não Deus, não o Espírito Santo de Deus, mas começam a idolatrar a forma pela qual eles entenderam, ou que eles acreditam, que eles foram ensinados a ser o verdadeiro, e aí eles começam a pecar. E esse é um caminho da idolatrão muito comum dentro da igreja. Então, lá em 1 João, capítulo 5, 21, o apóstolo João nos adverte a nos guardarmos dos ídolos. E, aliás, as 3 epístolas de João, a terceira epístola de João, ele também faz uma crítica a hierarquias, a líderes que ficavam a todo momento impedindo os apóstolos, os homens de Deus, que Deus colocou naqueles lugares para estar instruindo e estar dando direcionamento para a igreja. Então, alguns alegram o dinheiro, por exemplo, traz muita idolatria no meio do povo de Deus, carros, casa, o tempo, mecanismos de distrações, todas essas coisas podem se tornar idólatras nas nossas vidas se nós não vigiarmos. Nada que você tem em mãos é mais importante do que aquele que te deu. Guarda isso na tua vida. Nenhuma das bênçãos que você se detém a cuidar é mais importante do que o abençoador, aquele que fez e proporcionou que você tivesse acesso a todas essas bênçãos. Nenhuma delas é mais importante do que o Deus que você deve se importar. Bote isso no seu coração. A letra B do capítulo 2 da revista, ela vai narrar a incompatibilidade entre aquilo que se ora e aquilo que se vive. Eu gosto muito de ouvir as pessoas orando. A oração, ela traz muito da intimidade das pessoas à tona. Você é aquilo que você fala com Deus. Você não é aquilo que você fala no meio social, porque no meio social é muito fácil você criar uma persona, uma personificação, uma caricatura daquilo que você espera ser. Mas ninguém mente diante de Deus.
Quando você começa a falar para Deus, conversar com Deus, você abre o teu coração, você mostra o que você é por dentro. Eu gosto muito de ouvir as pessoas orando, porque ali elas estão demonstrando intimidade com Deus, é o que elas são, é o que elas querem apresentar diante de Deus. E a Bíblia nos mostra que esta incompatibilidade que Ezequiel percebeu, que Isaías também falou, Isaías quando ele foi chamado, ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, capítulo 1, versículo 13, ele fala: porque eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento desta nação, deste povo. O povo se juntava para ser iníquo, para cometer iniquidades. Coisa triste quando nós não associamos o nosso caráter, a nossa vida com aquilo que nós oramos. Coisa triste quando nós não nos comportamos de acordo com aquilo que revelamos da nossa espiritualidade. Então, a nação de Ezequiel, a visão de Ezequiel, capítulo 37, mostra um exército poderoso, mas morto diante de Deus. Não adianta nada nós termos uma roupagem, nós temos uma aparência de guerra, nós termos bem visto por muitas pessoas, mas estarmos invisíveis diante de Deus. O que mais importa é o que Deus vê em nós. É a nossa força que está dentro. É a disposição que nós temos de ser aquilo que nós somos diante de Deus, também diante dos homens. Tem uma coisa interessante sobre a santificação, e a revista fala sobre isso, que a santificação ela não pode ser compreendida, ou ela não nos autoriza a afirmar que um cristão sem sinais evidentes de santidade esteja perdido. Todavia, o bom testemunho cristão ele é evidenciado pela natureza do Espírito Santo. Então, perceba o que a revista está falando. Termos o fruto do Espírito não nos autentica de julgarmos os outros. A gente não pode julgar as pessoas pelas manifestações espirituais que elas apresentam ou não. Mas, naturalmente, o fruto do Espírito ele vai ser expresso na vida de todo aquele que nasceu de novo. Então, a gente pode perceber a mão de Deus na vida daqueles que transformados estão. Embora isso não me dê autenticidade para julgar aqueles que não desenvolvem o dom do Espírito. E por muito tempo a igreja ela fixou muito a sua manifestação espiritual no dom e ela se esqueceu um pouco do fruto do Espírito. E quando nós assim fazemos, nós nos colocamos outorgados, colocamos na autoridade de julgar as pessoas de acordo com seus dons. E esquecemos de analisar se elas realmente vivem uma vida de Deus. A letra D do capítulo 2, ele vai falando da dureza do coração. Isso é um inimigo antigo da nação de Israel. Espero que não seja um inimigo frequente da igreja. A dureza do coração é talvez o pior inimigo do crente. Quando o crente fecha o teu coração, seja por percepção, seja por traição, seja por trauma, seja pela mesmice da religiosidade, quando a gente fecha o coração, não há mais condições da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Lá em Ezequiel capítulo 2, capítulo 3, ele já revela que esse é um problema típico da nação de Israel, por isso que os profetas eles exortavam, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. É o vosso coração que tem que ser rasgado diante de Deus. E o povo tinha a expressão, a máxima popular, social, de rasgar as vestes, quando eles estavam indignados, quando eles estavam sendo afligidos. Mas o que adianta você se rasgar diante de todos e não se rasgar diante de Deus? Melhor que se você se mantenha preservado, visivelmente, mas completamente destruído diante de Deus. Rasgue as tuas vestes do coração diante de Deus, não diante de homens apenas. É claro que a gente sabe que diante de algumas percepções, a Bíblia nos instrui a estar corrigindo as nossas transgressões no meio dos homens. As transgressões realizadas precisam ser corrigidas, porque isso também é bíblico, isso também tem um efeito espiritual. Lá em Ezequiel capítulo 36, 26, o profeta ele fala: dá-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e porei em vós o coração de carne, ou seja, um coração que estará sujeito, um coração que estará acessível e não um coração de pedra, porque o coração de pedra é o grande inimigo
das nossas condições de avanço da natureza do Espírito Santo de Deus. Aí nós chegamos ao final da nossa revista, quando ele vai nos instruir como reverter esse processo dessa situação espiritual. Primeiro ponto para revertermos esse processo são as palavras proféticas. As nossas palavras, elas têm poder para construir e para destruir. Você tem poder nas tuas palavras sobre a autoridade que estão conferidas à tua pessoa, como mãe, como pai, como filho. A igreja, ela tem poder. A igreja, ela é revelada na palavra de Deus como sendo o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, aquele que dá continuidade. E proferimos palavras de bênçãos constantemente dos nossos púlpitos para abençoar a nossa geração. Então, o primeiro ponto, Ezequiel, ele recebe uma ordem do Senhor para profetizar sobre os ossos. Versículo 2, capítulo 37. Profetiza sobre os ossos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Perceba que não há nenhuma visão existencial para que ele pudesse proferir. A gente profere a partir do ponto de vista da fé, não do ponto de vista do que a gente tem enxergado. Então, muitas pessoas esperam ter posse das suas bênçãos para proferir bênção. Não tem condições. Você só tem esperança daquilo que você ainda não vê. Aquilo que você vê já não é mais esperança, é realidade. Então, o primeiro ponto para nós revivermos essa situação é profetizar sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre teus filhos. Isso é um ato de fé. Nós precisamos ter atos de fé. Se você tem um alvo, um objetivo em comum na sua casa, na sua família ser conquistado, tem um ato de fé, tem um ato de ousadia. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Quando Cristo chega ali para Lázaro, perceba que Cristo não tá vendo Lázaro. Ele fala remover a pedra. E ele dá a palavra profética de autoridade. Lázaro, vem para fora. Onde estava Lázaro? Lázaro estava morto. Lázaro já estava há 4 dias, seu corpo estava em estado de putrefação, podre. O mau cheiro já estava tomando a aldeia. Mas Jesus, ele revestiu de autoridade divina e proferiu palavras de vida. Lázaro, sai para fora, vem. E essa palavra fez então gerar vida sobre Lázaro. Então, o primeiro ponto é que o profeta recebe a ordem do Senhor, profetizar sobre o vale de ossos sequíssimos. Você profetiza sobre aquilo que você não vê. Segundo lugar, Deus deu a palavra, a autoridade de profetizar sobre os 4 ventos, sobre o Espírito. Sobre o Espírito. A palavra utilizada aqui é ruach, que significa vento, fôlego, espírito. Quando o profeta ele profetiza sobre os 4 ventos, sobre o Espírito é aquele que faz trazer vida. Então perceba que quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, a gente sabe que vai existir a possibilidade da recriação da carne, vai haver a possibilidade da recriação do corpo de uma forma geral e orgânica, mas o corpo ele só passa a ter vida quando tem uma ação, é o Espírito. Então você pode criar suas estratégias, você pode criar seus mecanismos de motivação, se não tiver a natureza do Espírito, é completamente inválido. Então, primeiro, profetiza sem ver, profetiza sobre o morto, profetiza sobre o vale de ossos secos. Segundo, você tem que profetizar através do Espírito, porque se não for da natureza do Espírito, não há avivamento. Então, deve haver a possibilidade da profecia sobre o vale de ossos secos, sobre o avivamento. Spurgeon, ele escreveu certa vez que um grande avivamento, ele sempre vai trazer a ideia de que houve antes um esfriamento espiritual. Talvez a gente esteja passando por um momento e que nós nos conscientizamos que estamos vivendo um avivamento. E na verdade a gente está com o nosso barquinho, com a vela lá no meio do oceano. E estamos falando, nossa, está muito bom aqui. Eu estou sentindo esse sopro pela fé. Então o Spurgeon ele fala o seguinte: o avivamento sempre vai nos trazer entendimento em que nós vivemos ante um esfriamento. Então a gente nunca pode se conformar com a experiência espiritual que nós temos vivido. Nunca. Há sempre mais de Deus a ser executado nas nossas vidas. Há sempre mais ação do Senhor a ser executado na tua casa, na tua família. E eu creio que esta lição, ela nos ensina que o Espírito Santo ele quer falar contigo. Ele quer mover o teu ministério.
Ele quer trabalhar na tua vida e liberar toda a sorte de bênçãos para sua casa, para sua família, e você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo, ele faz dessa forma. Eu quero orar por você e invocar o Senhor, toda a sorte de bênçãos, para que o Espírito Santo toque lá no teu esposo, lá na tua esposa, para que ele traga seus filhos de volta, para que ele esteja revestindo você de autoridade, que esse avivamento na tua igreja, ele comece através da sua vida. Porque a igreja não são as paredes. A igreja não é a liderança, a igreja somos nós, todos juntos. E também você faz parte dessa igreja. Se você estiver avivado, as pessoas ao seu redor estarão avivadas, você vai criar uma comunidade de pessoas avivadas. Porque avivamento, ele contagia pessoas. O pecado, ele contamina pessoas. O esfriamento contamina pessoas. O Espírito contagia pessoas. E o que Jesus nos convida e nos convoca é a contagiar pessoas com a natureza do Espírito. Feche seus olhos. Deus, eu quero colocar em tuas mãos aqueles que estão assistindo agora esta aula, Deus, sobre a natureza do Espírito, teu avivamento sobre nossas vidas. Que tu possas estar trazendo-nos toda a sorte de bênçãos, que tu possas estar repreendendo no meio de nós todo pecado, coisas que nos impedem de receber este avivamento. Senhor, que tu possas estar instruindo-nos por um caminho de vitórias, tirando de nós a rebeldia, a insubmissão, o pecado, a tentação. Senhor, coisas que nos impedem de enxergar as tuas mãos sobre nós. Que tu possas estar derramando o teu Espírito Santo na vida da tua serva, do teu servo, que tu possas estar revestindo-nos de toda autoridade, de todo poder. Senhor, que tu venhas com um vento impetuoso e esteja avivando toda a igreja, toda a nação. Que através destes pais os filhos possam se achegar a ti, que através destas mães os esposos possam ver que tu és real sobre a sua vida. Senhor, levanta uma geração de avivados, de avivadas, homens e mulheres que não temem a nada a não ser o pecado, como afirmou John Wesley, para que venhamos a transformar as gerações e o tempo do nosso presente. Senhor, que tu estejas conosco, fortalecendo a nossa vida, edificando a nossa fé dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.